Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre a seleção do Canadá aqui nessa série de vídeos sobre cada um dos times da Copa do Mundo de 2022. O Canadá é uma grande história dessa Copa, né? Cai num grupo bastante nivelado, bastante equilibrado, não vai ser uma tarefa fácil para o Canadá, né? Um grupo que tem Bélgica, Croácia e Marrocos. Acho até que tende a ser um dos grupos mais interessantes dessa Copa, pelos estilos, pelos enfrentamentos. Mas para o Canadá é uma grande história ter conseguido chegar, ainda mais da forma como foi, né? Vamos lembrar que o Canadá só jogou uma Copa na história, que foi em 1986, quando perde os 3 jogos, não faz nenhum gol. Então, assim, mesmo que caia na primeira fase, o primeiro gol do Canadá já vai ser um momento marcante. Se tiver uma primeira vitória, vai ser muito marcante. Como foi marcante essa campanha? Quando a gente olha para a CONCACAF ao longo desse último ciclo, o tamanho da transformação que o Canadá conseguiu ter, né? O Canadá vinha sendo uma seleção que sequer chegava ao hexagonal final da CONCACAF. Dessa vez foi um octogonal final, é verdade, mas o Canadá conseguiu manter uma invencibilidade por muito tempo, já encaminhando a classificação até com antecedência. Então, assim, por mais que a gente visse alguns jogadores do Canadá, principalmente o Alphonso Davies, que é a referência dessa geração, mas a gente conseguisse encontrar potencial em alguns nomes. O Canadá já tinha tido isso em parte da década passada, em relação a você identificar um nome ou outro e falar, pô, de repente dá para montar um time para brigar por vaga na Copa. E o Canadá nem se aproximava dessa vaga na Copa. Então o salto foi muito rápido. O Canadá saiu de uma seleção que nem brigava por vaga na Copa para uma seleção que liderou o octogonal da CONCACAF, sobrando em termos de aproveitamento durante um bom período. Então foi impressionante a velocidade com que essa chavinha foi virada. E aí tem um grande personagem fora de campo, que é o John Herdman, né, que é o treinador. Tem uma história muito interessante, até porque ele veio do sucesso da seleção feminina do Canadá. Ele levou o Canadá a 2 medalhas de bronze em Olimpíadas no futebol feminino. Então, assim, ele já tinha um reconhecimento pelo que ele tinha feito com o futebol na seleção feminina e chega como uma ótima aposta para a seleção masculina e consegue conduzir esse processo. Então, assim, boa parte desse crescimento se deve também ao sucesso dessa escolha fora de campo, porque ela tem tudo a ver com o Canadá que conseguiu, enfim, montar uma estrutura. E não é que o Canadá tenha o time homogêneo, um time que você olhe para todos os setores e fale, aqui tá um jogador de alto nível, aqui tá um cara testado na Europa, nas grandes ligas. Não é o caso. O Canadá tem algumas referências, mas vários jogadores de Major League Soccer, vários jogadores que não chegaram nesse nível ainda, e que nem são grandes destaques em Major League Soccer, por exemplo. Então é muito interessante ver o nível de competitividade que essa seleção atingiu. Vamos falar, claro, do campinho aqui do lado, falar sobre as opções em alguns dos setores, variações táticas, porque é uma seleção relativamente flexível, principalmente porque a gente pode ver alternâncias de desenhos dentro de uma mesma partida, às vezes sem nem mexer na escalação, sem nem fazer substituição. É um time que consegue se adaptar a jogar de algumas formas diferentes. Tem alguns problemas, tem algumas dúvidas em relação a lesões, especialmente na faixa central do campo, mas vamos lá. Vamos posição por posição. Eu tô colocando aqui no campinho um 4-4-2 como um ponto de partida, mas não é necessariamente a formação, tá? Vai variar muito de acordo com a escolha das peças, com o adversário, com a escolha do treinador em relação à estratégia. Mas o 4-4-2 é uma possibilidade. Em vários momentos o Canadá vai jogar com uma linha com 3 zagueiros e eu vou falar sobre isso já já. Então vamos começar a partir dessa distribuição das posições e funções, partindo desse 4-4-2. E aí a gente começa com o Borjan no gol, que é um goleiro nascido na antiga Iugoslávia, numa cidade que hoje faz parte da Croácia, mas que defende a seleção do Canadá, e esse sim, testado em competições europeias com Estrela Vermelha da Sérvia, né? Então, assim, é um goleiro que tem bastante experiência, já mais veterano até, e que é quem inicia essa escalação do Canadá. Que tem, quando a gente olha para a linha de defesa, se a gente for pensar na lateral direita, você tem o Alistair Johnston, que é um zagueiro que pode jogar como lateral ou ala até, mas eu imagino ele como uma opção para ser um zagueiro pela direita num trio de zaga ou para ser um lateral direito, e aí vai depender da escolha também, porque tem o Lareia, que é o outro jogador que pode ser tanto um lateral direito quanto um ala pela direita, eventualmente até um meia de uma segunda linha pela direita. Então eu estou colocando essas diferentes funções que cada um pode fazer, porque eu vou mostrar as variações já já. E aí indo para uma dupla de zaga, que pode ser trio se o Johnston fizer parte desse trio, mas essa dupla de zaga tem o Steven Vitória e tem também o Kamal Miller. São os outros 2 zagueiros que tendem a ser titulares absolutos dentro dessa seleção. Tem algo em comum aí quando a gente olha para os nomes, né? Vitória e Eustáquio. Eu vou chegar no Eustáquio no centro do campo, que é um dos mais importantes jogadores da seleção. 2 jogadores com família portuguesa. Nasceram no Canadá,
foram para Portugal, cada um em um momento diferente da infância, mas os nomes vêm disso também, né? Da ligação portuguesa deles. Mas dando sequência à linha de defesa, Adekugbe na lateral esquerda. Nome importante até pela estrutura ofensiva e porque para muita gente você vai olhar e falar, ué, mas o Alphonso Davies não é o lateral esquerdo da seleção do Canadá? Pois é, não, o Alphonso Davies é tudo menos o lateral esquerdo da seleção do Canadá, embora ele até já tenha jogado como ala pela esquerda num sistema de 3 zagueiros, ele tende a ser o meia de uma segunda linha que pode ser tanto um ponta quanto um meia que vai circular como um 10, ora até como 9 da seleção do Canadá, dependendo do funcionamento, a liberdade é toda para ele, por mais que ele jogue como lateral esquerdo no Bayern e tenha se consolidado como um ótimo lateral esquerdo no Bayern, vamos lembrar que quando ele jogava na Major League Soccer, ele jogava como meia. Então, assim, não é uma novidade, uma surpresa, alguma coisa diferente da carreira dele, entender o Alphonso Davies como uma opção de ponta. Ele pode ser meia esquerda, ele pode ser meia pela direita, jogando com o pé invertido, sem grandes problemas, e ele faz essas funções na seleção do Canadá. Então, Adekugbe é o lateral pela esquerda. Já falei sobre as opções da meia de cada um dos lados, né? O Alphonso Davies é o titular, partindo desse desenho, ele é o titular da meia esquerda. Na direita eu já tinha falado do Laryea como uma das opções. Tem o Buchanan também. O Buchanan foi um grande ganho da seleção do Canadá, especialmente quando a gente lembra da Copa Ouro, que é a Copa jogada pelos países da CONCACAF, e que foi um período em que eles assumem um protagonismo, especialmente na ausência do Alphonso Davies, que vamos lembrar, o Alphonso Davies perdeu período importante dessa segunda metade de ciclo para a Copa, né? Até porque ele ficou afastado dos gramados por um período. E o Buchanan foi um jogador que assumiu esse protagonismo como cara de velocidade, arrancada, drible, lado de campo. Então ele é um nome para prestar atenção dentro dessas variações, pode ser titular ou reserva dependendo da escolha, mas é um jogador que pode acrescentar bastante nessa aceleração, que é uma marca da seleção, como eu vou falar já já. Então aqui eu tô colocando como uma opção de meia pelo lado direito, dependendo da escolha, porque vai variar de acordo com o desenho. O centro do campo tem uma certeza e uma grande dúvida. A certeza é o Stephen Eustáquio, hoje um meio-campista importante no Porto, com minutagem, com destaque, inclusive. Então é uma referência desse setor, e o Canadá vai ter uma grande dúvida para a Copa, que é quem vai jogar ao lado dele. Por quê? O Atiba Hutchinson é um dos mais veteranos dessa seleção, que tem um pouco essa mescla, né? Alguns jogadores mais jovens com outros bem mais veteranos de uma geração que nem sonhava em ir à Copa do Mundo, e o Hutchinson simboliza isso, e seria muito interessante se ele pudesse, se ele conseguir chegar à Copa em condições de jogar, e por isso é dúvida, porque ele está se recuperando de lesão, então não se sabe ainda como ele vai chegar à Copa, sempre lembrando, né? Tô gravando os vídeos antes das convocações oficiais, então pode ser que tenha novidade, pode ser que tenha lesão, tenha corte, tenha surpresa na lista final, mas eu parto do princípio de que o Atiba Hutchinson, de muitos anos de futebol turco, com o Besiktas, por exemplo, ele tende a ser o titular ao lado do Eustáquio. Só que, não tendo 100% das condições, abre aí uma disputa que envolve muita gente diferente, tá? O Piet foi o escolhido, quando a gente olha para a data FIFA de setembro, foi quem jogou ao lado do Eustáquio no centro do campo, então pode ser uma alternativa. Vocês têm nomes que já tiveram momentos até de jogadores mais badalados dentro do cenário da Major League Soccer, como o Kay, que já teve momentos melhores e que pode jogar até com um meio um pouco mais avançado e não exatamente como esse volante mesmo, mas pode jogar ali, assim como o Jonathan Osorio, que é um jogador que tecnicamente tem bastante recurso quando a gente olha para esses nomes nessa faixa do campo, talvez fosse a escolha em termos de recurso técnico mesmo, mas é um jogador que talvez até sirva para mexer um pouco nesse meio campo, numa eventual escalação de um trio de meio campistas, com ele tendo um pouco mais de liberdade para ser um armador a mais. É uma outra opção e é outro jogador que tem sofrido com alguns problemas de lesões também. E você tem alguns jogadores mais jovens que tentam brigar por espaço, como é o caso do Koné, que é já de uma nova geração, um garoto que está tentando ganhar seus primeiros minutos dentro dessa faixa do campo, que inclusive chegou a jogar nas últimas partidas do Canadá, ter minutos nesse centro do campo, e até deixar boa impressão. Então aí eu estou citando vários nomes, né, listando vários jogadores que podem brigar por essa posição de companheiro do Eustáquio no centro do campo. Esse vai ser um ponto importante para a gente observar. E indo para o ataque, o Canadá tem 2 atacantes que tendem a ser os titulares, partindo do princípio de uma dupla de ataque. Kyle Larin e Jonathan David, né? O Jonathan David com bastante status, principalmente pelo que ele fez no título francês do Lille, por exemplo, né? Ele foi uma peça bastante importante, formando o ataque com Burak Yilmaz naquela ocasião. É um atacante que tem capacidade para jogar como 9, mas tem velocidade, então pode atacar a profundidade, a linha de defesa adversária, pode cair pelos lados do ataque também. O Kyle Larin já tem mais porte físico para um jogo aéreo, mas não necessariamente vai jogar enfiado na área. Em alguns cenários ele vai até ter um pouco mais de liberdade. E aí a gente entra nessas variações.
Então, se eu falei sobre diferentes sistemas, até aqui eu falei sobre as opções para cada uma dessas posições. Quem vai preencher cada vaguinha aí? Isso vai interferir em como vai jogar o time. Vamos partir do princípio do time com o Johnston na lateral direita e o Laryea como meia pela direita. Então pode sim ser um 4-4-2, que vai ter no momento com bola algumas situações diferentes, né? Nesse caso, o Laryea tende a atacar como um ala. E em vários momentos ele vai defender como um ala também, fechando uma linha de 5. Então se a gente for pensar em como essa equipe vai atacar, o Johnston sendo lateral, ele vai ficar como um lateral mais na base da jogada, vai ficar praticamente como um terceiro zagueiro em situações de saída de bola. Diferentemente do Adekugbe, que pelo lado esquerdo vai atacar o corredor, vai ser esse lateral que se comporta como ala. Chega à frente, explora o fundo, inverte posições com o Alphonso Davies, que ganha um papel importante aí, né? Como eu falei, o Eustáquio é o cara da distribuição. O Eustáquio é o cara que geralmente vai ser quem vai precisar conectar os jogadores de frente de um time que tenta ser muito vertical. O Canadá quer acelerar a todo momento, porque tem jogadores de aceleração. Alphonso Davies principalmente, mas Jonathan David, Buchanan quando é titular, Adekugbe, são todos jogadores de aceleração. Então quando o Canadá puder ser vertical, vai ser. E o Eustáquio é muitas vezes quem liga, quem conecta essas transições. Seja uma saída mais construída, participando do jogo como um primeiro volante que vai aparecer pelos dois lados do campo para dar suporte ao setor da bola e achar passes, ou como um cara que vai acelerar ligando contra-ataque, já achando um passe mais direto para os homens de frente, uma bola em profundidade. Então o jogo vai passar muito pelo Eustáquio no centro do campo. Mas olhando para as funções pelos lados do campo, de um lado o Adekugbe se comportando como um ala para atacar o corredor, e do outro lado o Laryea se comportando como um ala também. Então ele é um meia aberto pela direita que vai atacar o corredor. Isso vai fazer com que o Canadá tenha dois volantes e um trio de frente. Esse trio de frente tem o Alphonso Davies vindo da esquerda para dentro, e é interessante até observar como o Jonathan David muitas vezes vai jogar também por esse lado do Alphonso Davies, porque como ele é um jogador mais rápido, ele pode gerar um incômodo, uma ameaça à profundidade da linha de defesa adversária, que pode empurrar a defesa adversária para trás. Empurrando essa linha de defesa para trás, você pode aumentar o espaço entre linha de defesa e linha de meio campo. E é exatamente nessa faixa ali que o Alphonso Davies vai tentar receber a bola. Receber e acelerar. Então é sempre buscando drible, buscando arrancadas, tentando essas projeções em direção ao fundo ou em direção ao gol, podendo aparecer atrás dos centroavantes mesmo. E tentando tabelar, às vezes invertendo posições com o Adekugbe. Então esse é um funcionamento. E por isso o Jonathan David muitas vezes por esse lado também. E o Kyle Lowry, embora com um pouco mais de porte físico, sendo esse atacante que vai sair pelo lado direito muitas vezes, eles vão inverter posições também, não vai ficar estático dessa forma, mas o Lowry sendo esse atacante que pode atacar a área para um cruzamento que possa vir de um lado ou do outro, especialmente nesse caso pela esquerda, onde tem uma aproximação interessante entre Adekugbe e Alphonso Davies, que vai circular pelo campo. E aí, como eu falei, no momento defensivo, pode ser um 4-4-2? Pode, com o Laryea fechando essa segunda linha de 4 pela direita? Pode, sem problema algum. Pode ser também uma linha de 5. E aí o Laryea vai fechar como um ala pelo lado direito. Vai fechar uma primeira linha de 5, que vai ter o Laryea de um lado, o Johnston vira um zagueiro pela direita nesse caso, com o Kamal Miller fazendo esse papel de zagueiro pela esquerda, o Vitória fica como um zagueiro central, e o Adekugbe é o ala pela esquerda. Nesse cenário, o Canadá vai continuar com dois meio-campistas e do trio de frente, naturalmente, o Alphonso Davies é quem mais recompõe, então vai virar uma espécie de um terceiro meio-campista para o time marcar num 5-3-2, e aí vai variar também, né? Pode ser um 5-2-3 se o Alphonso Davies estiver mais solto. Se um dos dois atacantes ajudar nessa marcação pelo lado, pode virar um 5-4-1, enfim. Aí são só questões de posicionamento para cada situação de jogo, definindo o número. Mas na prática, o importante é considerar que o Laryea oferece essa variação para fechar uma linha de 5 e para ser essa opção pelo lado direito. Quem também pode jogar por esse setor, como eu já falei, é o Buchanan, que é um jogador que é mais agressivo no 1 contra 1, mais incisivo nas jogadas individuais, buscando drible pro fundo, para dentro, partindo para cima das defesas. E aí a gente já pode falar de um time que pode jogar, nesse caso, de uma outra forma, escolhendo o Laryea para ser um lateral direito ou o Johnston para ser um lateral direito e você ter de fato um ponta mais agudo ali por esse lado do campo. Não que o Laryea não faça isso quando joga como um ala, como um meia, tá? Ele também vai abrir o campo por ali. Mas com o Buchanan a ameaça é maior. Ofensivamente falando, o time ganha uma opção a mais. Mas sem grandes mudanças em relação à formatação dessa equipe, que pode fechar para marcar num 4-4-2, mas a estrutura ofensiva vai continuar muito parecida, porque o Adekugbe continua subindo por um lado, o Johnston
Everton pode ser lateral ou pode ser zagueiro, e ele vai ficar na base da jogada na maior parte das vezes mesmo. Então não tem grandes mudanças em relação ao funcionamento, embora no desenho pareça diferente. Na prática muda pouco. E o próprio Buchanan pode fechar como ala pela direita, como já jogou como ala em outros momentos também. E aí vem outras alternativas, como por exemplo, você abrir mão de um atacante. Você pode jogar com o Larrea e com o Buchanan. O Buchanan sendo um ponta pelo lado direito, e aí o Alphonso Davies sendo um ponta pela esquerda. Aliás, um cenário até interessante de destacar é que com o Buchanan e Alphonso Davies, os dois podem inverter lado tranquilamente. E aí pode um jogar por cada lado e não tem grandes problemas, e o Canadá explora isso também. E pode ter até essa formação de fechar uma primeira linha com 5, com o Larrea fazendo esse papel, e o Buchanan ser de fato um ponta, e aí já num outro desenho que vai ter 2 pontas e não 2 centroavantes, 2 camisas 9. São todas alternativas possíveis para a seleção do Canadá. Agora, de uma maneira geral, o que essa seleção vai querer recuperou, acelerou. Tentar ligar rapidamente essas transições para poder tirar o máximo possível do Alphonso Davies, do Jonathan David, por isso é tão importante o papel do Eustáquio aí. E quando a gente fala sobre nível individual, como eu falei no início, não é uma seleção homogênea. Então é uma seleção que tem uma disparidade de qualidade de um setor para o outro, de uma posição para outra. Por exemplo, vamos ver como vai se sair a defesa do Canadá sendo mais testada na Copa do Mundo, encarando adversários mais fortes, com poderio ofensivo muito superior ao que o Canadá encara nas competições no cenário da CONCACAF. Então esse é um desafio muito grande. O Canadá vai conseguir surpreender, ele vai assumir esse status de zebra, de azarão, de um time que vai entrar para jogar num contra-ataque, para ter um contra-ataque muito rápido e eventualmente para fazer jogos abertos, interessantes pela velocidade que esse time é capaz de colocar no jogo. Mas será que a defesa vai ser forte o bastante para não sofrer, para não ceder, para não ser mais vazado? Acho que esse é um dos grandes desafios quando a gente olha para essa seleção do Canadá e o que será que ela vai aprontar, o que será que ela pode fazer dentro da Copa. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço, até a próxima.